Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos discutir um tema que é uma revisão de tratamento de micose fungoide, síndrome de Cesarri e linfomas cutâneos B. Então, é extremamente importante em função de dois aspectos, né? Nós temos cada vez mais vistos casos, né, com essa apresentação. A gente não sabe se nós aumentamos a nossa capacidade de diagnóstico ou se, na verdade, isso é um fato. Mas eles têm chegado com muita frequência. E a outra vertente importante são as perspectivas de tratamento, né? Em função da imunoterapia e de outras drogas que surgiram. Então, o Gustavo vai apresentar uma revisão. Gustavo é nosso residente de segundo ano. Obrigado, Gustavo. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Realmente é um tema desafiador, esse dos linfomas cutâneos, mas a gente se propôs para trazer o tema hoje. O foco, dentre os linfomas cutâneos T, foi principalmente micose fungoide, pincelado também sobre Cesarri, também sobre os linfomas cutâneos B. O artigo em questão é um artigo de revisão, né, uma atualização em diagnóstico, estratificação de risco e manejo, publicado agora em junho deste ano. Foi publicado na JH e encabeçado pelo pessoal de Michigan, especialmente pela professora Ristock, que é uma patologista com ênfase em patologia e dermatopatologia. Ele começa introduzindo que os linfomas cutâneos primários, como um grupo de linfomas, é bastante heterogêneo, né? Especialmente dentro dos extranodais. Assim como outras patologias dentro da hematologia, houve uma cisão entre o grupo da OMS e o grupo da SCC, a publicação de 2022 contra a classificação. Apesar de que no caso dos linfomas cutâneos não houve uma diferença tão expressiva assim na separação dos grupos. A maioria deles são derivados de células T, cerca de 70%, e dentre os de células T, o principal representante, tanto é que é o foco da apresentação de hoje, é a micose fungoide acima de Cesarri, pontuando cerca de 50 a 60% dos casos. Como o professor falou, realmente, pela literatura, a gente também vem observando um aumento da incidência. Apesar disso, ainda assim são consideradas doenças raras, né? A gente tem que lembrar que, como centro terciário, a gente drena muito dos casos, então a nossa percepção, às vezes, é de que é uma doença mais comum do que ela realmente é. Quanto à questão de etiopatogenia, a gente tem que algumas evidências genéticas que a radiação ultravioleta é um fator de risco, sim, para os cutâneos T, sobretudo os T, e temos também sugestões em dados epidemiológicos que exposições a toxinas como o benzeno e os solventes também podem ser atribuídos. Alguns raros relatos de casos familiares de micose fungoide existem na literatura, sobretudo implicando algumas variações do HLA classe 2. E pacientes com linfomas cutâneos T e B, eles têm assim, uma incidência de malignidades secundárias que a gente também, além da própria patologia, né, além da própria etiopatogenia da doença, a gente também pode atribuir algumas estratégias terapêuticas que podem aumentar esse risco. Aqui são as classificações. A gente vai se ater sobretudo à classificação da OMS, que foi a utilizada pelo artigo. Temos aí que a gente encabeça os linfomas cutâneos T com a micose fungoide, seus subtipos, e assim de Cesarri. A gente não vai se ater às outras entidades aqui durante a discussão relacionadas a linfomas cutâneos T, como as doenças proliferativas CD30 positivo, e essas outras menos comuns. E dentre os linfomas cutâneos B, temos como principais representantes o linfoma centrofolicular cutâneo primário, o linfoma de zona marginal cutâneo primário, o difuso leg type. Entra também, apesar de não ser exatamente um cutâneo primário, o linfoma de grandes células intravascular, porque tem um acometimento cutâneo exuberante, e a úlcera mucocutânea PV positivo. Quanto ao diagnóstico, o papel do dermatologista é essencial. A gente sabe que o contato desses pacientes, assim, o primeiro contato, né, a porta de entrada para um diagnóstico de linfoma cutâneo é pelo dermatologista, e é um desafio diagnóstico. Assim, os padrões de lesões são os mais diversos, tanto dentro de uma mesma patologia quanto entre diagnósticos diferentes. O dermatologista acaba indicando um estudo anatomo-patológico por meio de uma biópsia incisional ou biópsia por punch. É essencial que contenha derme reticular e tecido subcutâneo adiposo para um melhor diagnóstico diferencial. E aí,
a abordagem é complementada pela avaliação do patologista quanto ao AT e a imunohistoquímica. Lembrando, então, que a gente também tem que fazer um estadiamento dessas doenças. Muitas vezes existem doenças sistêmicas que têm acometimento cutâneo, a gente tem alguns exemplos no nosso ambulatório, inclusive. Então, o estadiamento deve ser direcionado para excluir essa possibilidade. Começando, o artigo vai abordando inicialmente os linfomas cutâneos B, a gente falando do linfoma folicular cutâneo primário, habitualmente a apresentação com a pápula ou um nódulo róseo arroxeado, habitualmente solitário, mas pode também se apresentar, como na imagem do slide, como lesões tumorais com álaro hematoso, podendo inclusive fazer diagnóstico diferencial com lesões como carcinoma espinocelular. Habitualmente, para diferenciar de outras entidades, a gente tem uma apresentação em regiões de face, pescoço, tronco superior, como é o caso aí da foto. No anatómico patológico, há um padrão de crescimento misto, mas é sobretudo de centrócitos, uma vez que a gente está falando junto com o centro folicular. Mas o que é bastante interessante e que difere da contraparte sistêmica são duas coisas. Justamente a não hiperexpressão do BCL2, a não presença do rearranjo da translocação 14-18, e um KM7 que costuma ser mais elevado do que o habitual para um linfoma, no nosso entendimento, folicular, que é um linfoma indolente. Um linfoma folicular, de centro germinativo, e a expressão de BCL6 variável quanto ao CD10, mas com um negativo. No linfoma folicular sistêmico, existem algumas mutações epigenéticas, como a ZH2, CREB-T, que estão associados, mas isso normalmente não está associado nos linfomas cutâneos B. Então, outra estratégia, quando a gente tem acesso a essa tecnologia, para diferenciar. Quando a gente fala do diffuse leg type, o nome leg type nos remete a uma apresentação mais comum em membros inferiores, que é a apresentação mais clássica, mas não é apenas restrita às pernas, como o nome indica. Então, não é porque a paciente se apresenta com lesões em outras regiões que isso não pode se tratar de um difuso cutâneo primário. Habitualmente, a presença de lesões tumorais vermelho-amarronzadas, elas têm um rápido crescimento, tendo em vista a agressividade da doença, e inclusive podem ulcerar em uma população mais idosa, sobretudo mulheres. Há a presença de mantas difusas, né, como o nome já diz, com a presença de centroblastos e imunoblastos, que habitualmente poupam a epiderme, podem expressar o BCL2, isso devido a uma amplificação do gene, não por conta de rearranjo com a cadeia pesada de imunoglobulina, e habitualmente tem um perfil de pós-centro germinativo de células B ativadas, né, com um BCL2 positivo e um CD10 negativo. Pode existir a co-expressão de CMYC e BCL2, né, um paciente duplo expressor, isso por si só já é de pior prognóstico, mas ainda assim, se houver a dupla translocação, que é incomum, em menos de 20% dos casos, isso aí tem um prognóstico ainda pior. Falando de zona marginal, por outro lado, a gente, mais uma vez, está falando de um linfoma mais indolente. Sua apresentação cutânea são com pápulas rosas solitárias, habitualmente em regiões também de mais superior do corpo, tronco, membros superiores. Na União Europeia, existe uma associação com a doença de Lyme, mas isso não se correlaciona nas séries americanas. E como zona marginal, CD5 e CD10 habitualmente negativos, também BCL6 e CD23 negativos, com marcadores PAN-B, além do BCL2 positivos. A gente pode subdividir o linfoma de zona marginal cutâneo primário em dois subgrupos. A maioria deles apresenta mudança de classe de imunoglobulina e tem um curso mais indolente, e uma minoria permanece expressando IgM e tende a ser um pouco mais agressivo, apesar de ainda ser considerado indolente. Associado ao EBV, a gente já está acostumado com algumas entidades na nossa prática, né, com associação com o EBV, como o PTLD. Temos a úlcera mucocutânea associada ao EBV, habitualmente uma úlcera isolada, dolorosa, em mucosas, principalmente. O cenário mais clássico é associado com o uso de imunossupressão associada à droga, como methotrexate, mas pode ocorrer no HIV e no pós-transplante de órgão sólido. Mas, curiosamente, como na PTLD, não existe um aumento da viremia de ABV. Então, a gente não pode se basear na dosagem da viremia para dar esse diagnóstico. Tem que ter a suspeição somente nesse momento. É um infiltrado misto, né, com células plasmocitárias, tiócitos, imunoblastos B, com marcadores de CD20 e PAX positivos, mas também expressando CD30.
habitualmente com CD10 negativo, e a expressão do EBR positivo nos imunoblastos, fazendo link com o EBV. Diante dessa expressão, há um diferencial importante com Hodgkin e com o linfoma difuso EBV positivo, mas normalmente esses pacientes se apresentam com doença localizada, sem extensão para uma doença sistêmica. Falando de linfomas T, a gente está falando principalmente de micose fungoide, né? 60% dos casos de linfomas cutâneos de células T. É um diagnóstico ainda mais desafiador, tem mimetizantes importantes, várias apresentações confundem com diagnósticos de processos reativos, de eczema, de psoríase. O tempo médio de sintoma até o diagnóstico é de cerca de 3 a 4 anos, então vocês veem que são pacientes que acabam tendo um processo de adoecimento importante, um sofrimento atrelado justamente pela dificuldade do diagnóstico. E tem um fato também interessante que a gente sabe que, eventualmente, os pacientes podem se automedicar, alguns tratamentos podem ser feitos de uma maneira mais empírica, direcionados a outro diagnóstico, e mesmo assim podem influir nos achados histopatológicos aí por um período de até um mês, como, por exemplo, o uso de uma corticoterapia cutânea tópica. As lesões atualmente se distribuem em Baking Sult, que eles chamam na literatura, a distribuição em maiô, áreas não fotoexpostas, principalmente em tronco, atualmente lesões eritematosas, que podem ser em manchas, patches ou placas, grandes, pruriginosas e habitualmente multifocais. A depender da herança, alguns pacientes podem apresentar também lesões hipo ou hipercrômicas, além das variantes mais clássicas. E do ponto de vista histopatológico, nós temos linfócitos pequenos, no máximo médios, com núcleos cerebriformes e um epidermotropismo importante. Chamar a atenção, quando a gente está vendo o laudo do histopatológico, a presença de microabscessos de Poirier, que não são uma regra, mas quando presentes chamam a atenção para o diagnóstico, além do que eles chamam de fibrose aramada, ou fibrose entrelaçada. Isso justamente é uma hiperexpressão de colágeno na derme dos pacientes. A imunistoquímica marca célula T com CD3, e no caso, um fenótipo de CD4 positivo e CD8 negativo, habitualmente com perda dos marcadores PAN-T, principalmente uma perda parcial de CD7. É o que a gente mais encontra na prática. Podemos pesquisar clonalidade pelo rearranjo do receptor de células T, o TCR, uma metodologia de PCR, mas isso se torna mais enfático e mais relevante quando a gente encontra clones idênticos em mais de um sítio de biópsia, uma vez que algumas patologias podem ainda confundir e apresentar um rearranjo de TCR por outro motivo. Na nossa região, é importante o descarte da possibilidade de linfoma, leucemia de células T do adulto, com a sorologia do HTLV, tendo em vista a característica endêmica em algumas regiões do nosso país. Trazendo algumas imagens, lesões aqui em placa, acometendo mais que 10% da superfície corpórea, portanto, um T2, como em placa, denominam a característica B, T2B, pela estratificação do estadiamento TNMB. Nesse caso, um paciente já com acometimento tumoral acima de 1 centímetro, com lesão mais verruciforme, com um crescimento mais importante, graduando como T3, e naqueles pacientes que apresentam eritrodermia, né, o acometimento de mais de 80% da superfície corpórea, a gente gradua como T4. Alguns exemplos de outras variantes da micose fungoide, a da figura à esquerda, que é a cutis elástica granulomatosa, uma elasticidade maior da pele, com essa característica elástica, com achados de granulomas no histopatológico, e a variante foliculotrópica, realmente com acometimento pedifolicular importante, inclusive com achados no histopatológico associados. Falando de síndrome de César-Rie, temos que entender que, habitualmente, ela não é precedida de micose fungoide, uma apresentação mais específica de eritrodermia, linfadenopatia generalizada e células de César-Rie clonais em pele, linfonodos e sangue periférico. Inclusive, o corte habitual para a classificação do TNMB é de 1.000 células por milímetro cúbico de César-Rie. Assim como na micose fungoide, há uma perda de marcadores PAN-T e, segundo a EORTC, há uma perda de CD7 e CD26 em mais de 40% das células, é 100% específico para o diagnóstico. Quando são 100% específicos, sempre são de acordo com as séries que foram estudadas, mas realmente é um achado que chama bastante atenção para esse diagnóstico. A micose fungoide, se
tiver um comprometimento hematológico, se tiver presença de células circulantes, devemos chamá-la de micose fungóide com desenvolvimento leucêmico. Uma vez que, para diagnóstico de Sézary, nós temos que ter essa tríade aqui do slide demonstrado. Rapidamente falando, nós temos aí alguns outros diagnósticos de células T, sobretudo as doenças linfoproliferativas CD30 positivo, dado pela contraparte cutânea do linfoma grandes células anaplasma, e a papilose linfomatoide, além de outros diagnósticos mais incomuns. Vocês podem ver que a apresentação é das mais diversas, cada patologia tem sua forma de apresentação. Isso demonstra que há uma dificuldade em padronizar realmente uma forma de abordar esses pacientes. Então, acaba que o diagnóstico clínico, somado com os achados patológicos, é que vão direcionar e encaminhar esses pacientes para nós. Exemplo aí de papilose linfomatoide, exemplo de linfoma anaplásico de grandes células cutâneas, e de uma forma mais incomum, que seria o linfoma T cutâneo e paniculite subcutânea light. Quanto à estratificação de risco, temos que nos linfomas cutâneos B, mas isso também vale para os T, estadiamento, obviamente, com história e exame físico, associado a um exame de imagem, podendo ou não ser associado à biópsia de medula óssea, sobretudo naqueles pacientes que têm citopenias associadas. Ou uma apresentação, de repente, com linfocitose, também caberiam para o estudo. Nos linfomas cutâneos B, foi desenvolvido o CLIP score com essas três variáveis, um aumento de LDH, mais duas lesões de pele e lesões nodulares, isso principalmente para os linfomas indolentes, o centro folicular e o zona marginal. Quando a gente não tem nenhum desses fatores, habitualmente, a sobrevida livre de progressão em 5 anos é elevada, em torno de 90%, mas a presença de 2 ou 3 fatores traz essa sobrevida em torno de 48%. Mas a melhor estratificação ainda é o subtipo histológico, a gente saber que é uma zona marginal, que é um centro folicular, traz aí a sobrevida global em 5 anos para mais de 95%, enquanto quando a gente trata de um difuso lag type, essa sobrevida cai para 50%. E aí a estratificação genético-molecular, com um duplo expressor, uma perda de CDKDN2A, um MID88 L265P mutado, traz aí o prognóstico ainda mais para baixo. Quando a gente fala de células T, a gente pode falar que a micose fungoide é um dos mais sólidos dos tumores hematológicos. A gente ainda tem a propriedade de utilizar a estratificação TNM-P, no caso, né, com acometimento sanguíneo. Ela permanece importante tanto no paciente micose fungoide e, em menor grau, nos pacientes de Sézary. Em pacientes T1 ou T2, né, acometimentos de placa ou PETs, independente de qual o grau de acometimento cutâneo, desde que não seja eritrodermia, não é necessária uma avaliação de linfonodos, é opcional, uma vez que não haja evidência no exame físico de acometimento linfonodal. Pacientes que têm até estágio 2A têm doença precoce, limitada, no estágio 2B e 4, a gente classifica como uma doença avançada. Uma vez que pode haver acometimento sanguíneo, acometimento circulante, a gente questiona sobre o uso da citometria de fluxo. Alguns guidelines orientam uma citometria de fluxo para todos os pacientes com micose fungoide, maneira de sensibilizar a amostragem, mas os últimos consensos recomendam apenas se estágio avançado, se um prurido intratável, eritrodermia, linfocitose, uma elevação de DHL ou falhas terapias direcionadas à pele. Uma estratégia um pouco mais racional do recurso, que deve ser o que a gente deva utilizar aí na prática no sistema de saúde, diante da viabilização dos recursos. Em pacientes com estágio avançado, a sobrevida tende a ser pior, especialmente no cenário de transformação de grandes células, isto é, quando há um envolvimento de mais de 25% de células T, além do tamanho habitual, o tamanho habitualmente 4 vezes do tamanho normal. Isso também confere piores desfechos. Existe também um CLIP score para a micose fungoide, que divide aí entre estágios precoces e avançados, e tem uma diferença de sobrevida global, não só de sobrevida livre de progressão, nos casos precoces, em questão de 10 anos, 90%, nos baixo risco, 48% no alto risco, e nos estágios avançados, é uma sobrevida em 5 anos de 68% ou 28% se alto risco, realmente demonstrando que estágios avançados realmente têm um prognóstico, do ponto de vista de sobrevida, bem inferior. Aqui só a classificação TNMD, chamando a atenção para vocês, que a gente ainda não discutiu, que foi a questão do linfonodal. Vai variar se há uma presença de linfonodos de linfócitos atípicos isolados na arquitetura linfonodal, se existe agregados de linfócitos atípicos, classificando como N2, ou se esses agregados fazem com que haja uma distorção da arquitetura do linfonodo, classificando como N3. Se há acometimento visceral, classificamos como N1,
e a classificação de acometimento sanguíneo, se houver baixa carga tumoral, ou seja, mais de 5% de células Cesarri no sangue, B1, e se forem mais de 1.000 células de Cesarri, B2, com algumas variações em relação à graduação de CD4 e CD8, a perda de expressão de antígenos e assim por diante. Lembrando aí para vocês, nós temos aí que o estágio 2B já é um estágio avançado, já é um T3, assim como a presença de N3, a presença de B2 e a presença de N1, já classificam esse paciente, independente do acometimento cutâneo, como estágio avançado. Aqui só para exemplificar as variáveis do CRIP-score para linfomas T, sobretudo, quanto mais avançado, pior vai ser esse paciente. E falando de tratamento, a gente volta a falar de linfomas cutâneos B inicialmente, para depois falar de micose fungoide Cesarri. No linfoma centrofolicular, nós temos que a radioterapia pode ser utilizada, a radioterapia de lesões solitárias, com taxa de resposta completa próximas de 100%. O problema são as recaídas. Então, o limitante vai ser o uso da radioterapia de maneira consecutiva. Uma estratégia que pode ser utilizada, pensando nisso, é inicialmente partir para uma excisão cirúrgica da lesão e deixar a radioterapia para o momento de recaída, e isso não compromete de forma alguma a sobrevida global. É uma lesão indolente. Atualmente, o que vai mais acontecer vai ser mudanças em relação à sobrevida livre de progressão. Tratamentos tópicos podem ser utilizados, eventualmente um corticoide, um retinoide, e pacientes com acometimento mais difuso, como é um linfoma com expressão de CD20, pode se beneficiar do rituximab imunoterapia. Falando do leg type, é um comportamento mais agressivo, a indicação é R-CHOP, somado ou não à radioterapia. Existe uma associação importante com infiltração do sistema nervoso central, então há indicação de profilaxia conforme a NCCN, seja Magit em pelo menos 4 aplicações, ou pelo methotrexate em alta dose, em pelo menos 2 ciclos, ao fim do esquema do R-CHOP. Em pacientes com doença recidivada refratária, habitualmente os tratamentos são mais para o perfil pós-centro germinativo, o perfil de pacientes que se beneficiam de estratégias não quimioterápicas, como o R ao quadrado, tafasitamab, lenalidomida, inibidor de tirosina quinase de Bruton. Para o zona marginal, a abordagem é similar ao centro folicular, a radioterapia, a excisão cirúrgica. Pode ser feito um watchful wait nesses pacientes, mas se indicado um tratamento em doenças mais disseminadas, o rituximab também é uma possibilidade. E, diante daquela associação com a doença de Lyme, pode haver algum benefício do tratamento antimicrobiano antes de pensar no tratamento do zona marginal, pensando naquela hiperestimulação antigênica que leva a esse desenvolvimento da doença linfoproliferativa de zona marginal. Quanto à úlcera mucocutânea, a gente sabe que na BV a gente sempre tem que pensar em redução de imunossupressão. Então, quando isso for possível, isso habitualmente leva à remissão da doença. Então, o paciente tem um uso de methotrexate em uma dose X, você reduz em 25%, e esse paciente remite da úlcera. Mas naqueles casos que estão associados à imunossenescência, ou que tem um curso de recidivas frequentes, também há de se considerar radioterapia ou rituximab imunoterapia também. Falando de micose fungoide e Cesarri, onde a gente entra na principal parte aqui da nossa aula, onde o artigo mais se delonga em relação ao tratamento pela diversidade, amplitude de possibilidades terapêuticas. Temos que lembrar que temos que dividir esses pacientes em estágio precoce, um estágio avançado, justamente para direcionar melhor as terapias de cada um. No estágio precoce, o tratamento tem que ser direcionado para sintoma, tem que ser sempre lembrado da qualidade de vida, mais do que alcançar alguma resposta, é alcançar uma melhoria de qualidade de vida desses pacientes com o mínimo de toxicidade possível. Atualmente, pode ser realizado em um subgrupo de pacientes com fungo expectante, mas a terapia direcionada à pele é a que tem melhores taxas de resposta no cenário de estágio precoce, ainda maiores que uma terapia sistêmica. Lembrando aí, por exemplo, que pacientes com estágio precoce, tempo até próximo limite de tratamento pós uma quimioterapia convencional é só de 4 meses. Nas terapias tópicas, o principal mestre do tratamento aí dos pacientes com micose fungoide acaba sendo os esteroides, é o que tem mais fácil acesso. O esteroide inibe a ligação de linfócitos ao endotélio, inibe a adesão intercelular, induz a apoptose dos linfócitos. A gente tem como representante importante o clobetasol, que é um corticoide de alta potência, que traz em algumas séries aí uma taxa de resposta global impressionante, em torno de 94%. Nem todos são de resposta completa, mas ainda assim, um percentual de a maioria dos pacientes responder é impressionante. Falando de outros agentes, a gente
pode utilizar também agentes alquilantes, como a mostarda de nitrogenado, né, a mecloretamina, em sua forma tópica. No estudo de fase 2 que o artigo traz, trouxe uma taxa de resposta global de 58%, e nesses que respondem, uma resposta sustentada em até 85%, também um feito que há de ser comemorado no contexto de estágio precoce, e de efeitos colaterais, a dermatite de contato acaba sendo mais comum, assim como é no caso do bexaroteno, que é um retinoide, diferente da isotretinoína ou da citretina, que são retinoides sistêmicos. O bexaroteno, na sua forma tópica, é um inibidor apenas do receptor X de retinoide, e ele vai induzir a diferenciação e apoptose dessas células, indicado no caso de lesões refratárias, em que há um acometimento menor do que 15% de superfície de área corpórea, com taxa de resposta global em torno de 50%, a depender do estudo. E lembrando também da imunomodulação, utilizando-se agonistas tópicos do receptor Toll-like, há um estímulo na produção local de citocinas, e essas citocinas induzem a apoptose e promovem uma imunidade antitumoral importante. O principal representante é o imiquimod, com taxa de resposta global em torno de 80%, sendo 45% de resposta completa. Também há reações locais que podem acontecer, mas de forma autolimitada. A fototerapia também é uma outra estratégia imunomodulatória, que leva a uma parada do ciclo celular, uma apoptose de queratinócitos e uma redução das citocinas pró-inflamatórias das células T. Existem duas abordagens principais: a utilização de UVB de banda estreita, que tem uma menor penetração na pele, aí acaba sendo melhor para pacientes com lesões não infiltradas, né, lesões T1A ou T2A. Interessante que, como não requer o fotossensibilizante, que é o psoraleno, não é o caso da pulga, tem um menor risco de neoplasias secundárias. Lembrando que, pela fototerapia, né, pela exposição à radiação ultravioleta, há necessidade de proteção ocular, e avaliações com oftalmologia pré e durante o tratamento são essenciais diante do risco de catarata pterígio, além de que há a possibilidade de eventos adversos cutâneos locais, mas que também costumam ser mais imediatos. A radiação ultravioleta A associada ao psoraleno tem uma penetração em toda a derme, então é uma opção naqueles casos mais profundos, lesões mais infiltradas, como a micose fungoide foliculotrópica. Pelo fotossensibilizante, há uma necessidade maior de proteção ocular, então precisa dessa proteção por mais de 24 horas aí pós-sessão de fototerapia, e o agente sistêmico tem um risco maior de hepatotoxicidade. A micose fungoide é extremamente radiosensível, então, em pacientes com lesões solitárias, localizadas, pode-se inclusive tentar com intenção curativa, além de ser uma estratégia interessante para acometimento nodal periférico, a utilização da radioterapia. Na doença multifocal, acaba que o tratamento vai ser com intenção mais paliativa, vai ser uma abordagem para tentar dar qualidade de vida e tentar reduzir, aumentar aí o tempo até a próxima progressão. E a utilização do banho de elétrons, ou Total Skin Electron Beam Therapy, é a de melhor tolerância, permite boas taxas de resposta completa, mesmo em lesões disseminadas, apesar de ter também efeitos colaterais cutâneos importantes, que ele tem alopecia, distrofia ungueal, também podem acontecer nesses pacientes, uma toxicidade que acaba sendo um pouco limitante. Falando já do estágio avançado, temos que lembrar aí dos retinoides, como eu já tinha mencionado. Temos a citretina e a isotretinoína como agonistas do receptor A de retinoide. E o bexaroteno já seria mais seletivo para o RXE. Na sua apresentação sistêmica, para pacientes com estágio avançado, não há boas taxas de resposta completa, mas tem taxas de resposta parcial aí em torno de 45%. Efeitos colaterais comuns de retinoides é a hipertrigliceridemia, e falando do bexaroteno, o hipotireoidismo central também é relativamente comum. Lembrando que em várias das nossas terapias a anticoncepção é essencial, mas no caso de retinoide tem sempre essa lembrança, porque por vezes, após a terapia, ainda tem que se necessitar da anticoncepção por uma persistência de teratogenicidade após o término do tratamento. Falando de imunomodulação sistêmica, podemos utilizar o interferon alfa é o que é mais estudado, apresentação subcutânea, utilização 3 vezes por semana, em dose inicial de 3 milhões de unidades internacionais, com taxas de resposta global muito importantes, aí, próximos de 70%, e resposta completa em torno de 30%. Tem um perfil de efeitos colaterais um pouco mais diversos, sintomas celulares próximo à aplicação, desenvolvimento de hipotireoidismo, elevação de transaminases, toxicidade hematológica e, em alguns casos, também relatados de depressão.
Então, tem que ser selecionado caso a caso a utilização do intérprete, mas é uma estratégia muito importante para os nossos pacientes. Acaba que a gente vem tendo uma dificuldade mais recente para disponibilização. Falando também de medicações que interferem do ponto de vista de epigenética, nós temos inibidores de histona deacetilase, lembrando que manter acetilado o DNA permite uma correta transcrição, a conformação do DNA fica própria para a transcrição, então a inibição da deacetilase acaba sendo importante nesse perfil de pacientes também. Temos inibidores MAGA-DAC, classe 1 e classe 2, que são o vorinostat, belinostat e o romidepsin. Acaba que a gente tem talvez mais fácil acesso ao belinostat, até onde eu sei. E aí, no caso do artigo, ele menciona de forma mais importante o vorinostat, com taxa de resposta completa, resposta global em torno de 30% no estágio avançado, com duração mediana de resposta em torno de 6 meses. Uma coisa que é comum à classe é a toxicidade gastrointestinal e hematológica, com alguns casos relatados de prolongamento de QT. Coisa que é interessante, a gente teve até um caso no nosso ambulatório, que faz uso do belinostat no contexto de micose fungoide, mas o acometimento cardíaco que apresentou foi de perda de fração de ejeção, que não é tão associado, assim, classicamente, ao inibidor de estômago deacetilase. O romidepsin é estratégia infusional, D1, D8 e D15 a cada 4 semanas, com taxa de resposta global de 38% nos estágios avançados, mas com uma duração de resposta mediana de mais de um ano, realmente bastante interessante nesse perfil de pacientes politratados. E um subgrupo de pacientes teve uma manutenção de resposta, mesmo fazendo doses mais espaçadas, a cada 2, 4 semanas, depois de um período de indução inicial. Falando de fotoaféres, uma estratégia bastante interessante também para pacientes de estágio avançado, a utilização da tecnologia de aféres para uma exposição do produto da leucaféres ao psoraleno e à radiação ultravioleta, diminuindo a toxicidade sistêmica, fazendo com que haja uma apoptose dos linfócitos e um efeito imunomodulatório, com aumento da imunidade antitumoral. Taxa de resposta globais impressionantes de 60%, com taxa de resposta completa de 20%. E dentre as terapias, a fotoaféres acaba tendo um tempo para a próxima terapia superior às demais, principalmente se é feito em estágios mais precoces, né? Não sendo um estágio mais de pacientes recidivados refratários e em subsequentes. Trazendo aí estratégias de anticorpos monoclonais, a gente tem um anti-CCR4, uma proteína expressa nos pacientes tanto de micose fungóide quanto de Sézary. Temos que ele tem um efeito de toxicidade celular dependente de anticorpo, é o principal mecanismo, lembrando aí de mecanismos também mediados por complemento, mediados por fagocitose, ou mesmo anticorpo droga conjugado, que a gente vai ter um exemplo mais à frente. Tem taxas de resposta globais de 37% nos estudos iniciais, né, de fase 1 e fase 2, mas temos também um trial que comparou o mogalizumab com o vorinostat, em fase 3, e trouxe taxas de resposta global, principalmente nos pacientes com acometimento do compartimento sanguíneo, taxa de resposta global em torno de 68%. Apesar de nos pacientes de Sézary, pelo acometimento mais difuso, não houve uma taxa de resposta global tão importante assim. Houve uma melhora comparativamente ao vorinostat de sobrevida livre de progressão de 7, comparando com 3 meses, com uma significância estatística. Seguindo nos anticorpos, temos um anti-CD52 falantuzumab, que é um marcador expresso em células B, T e monócitos, com toxicidade mediada por anticorpo e mediada por complemento. Tem taxas de resposta global significativas, aí, de 55%, respostas completas de 1/3 dos pacientes, mesmo em pacientes no cenário de Sézary. Mas o principal dessa droga, que é um limitante importante, é a sua toxicidade do ponto de vista infeccioso. Predispõe à reativação de CMV, pneumocistose, infecções bacterianas com sepsis, são frequentes no esquema habitual intravenoso. Por isso, alguns trabalhos vieram estudando doses mais baixas em apresentação subcutânea para mitigar essas complicações. Mas, mesmo assim, a profilaxia com a ciclovir-bacterina está indicada, além de uma vigilância aí, semanal ou pelo menos quinzenal contra o citomegalovírus. Falando de anticorpo conjugado à droga, temos aí o nosso exemplo de CD30, brentuximab vedotin, utilizado em várias patologias da oncomatologia. E no caso de linfomas cutâneos T, houve um estudo que foi o Alpha-Trial, colocou pacientes de micose fungoide já recidivados refratários ou pacientes de linfoma anaplásico de grandes células cutâneo. A população era principalmente do anaplásico, mas mesmo assim houve benefício também em pacientes com micose fungoide.
uma taxa de resposta global em 4 meses de 63% em pacientes de estágio avançado. Esse benefício parece ser independente do nível de expressão de CD30, então mesmo com, que assim, a gente sabe que o anaplasma tem expressão de CD30 bem importante, o linfócito fungoide não expressa tanto quanto, mas mesmo assim ainda há um benefício importante, com uma sobrevida livre de progressão mediana de 16 meses, comparado com a escolha do investigador, que era methotrexate ou bexaroteno sistêmicos. Falando de estratégias um pouco mais inovadoras, a gente sabe que nas células pectinais há uma expressão do receptor de interleucina 2. Esse receptor é composto por 3 cadeias, uma delas composta pelo CD25, seria a cadeia alfa, e utilizando-se de uma interleucina 2 recombinante associada à toxina difterica, há uma internalização desse composto, levando à liberação da toxina difterica de maneira intracelular das células clonais, levando então a uma indução da apoptose. Tinham taxas de resposta global em torno de 30% e resposta completa de 10% em pacientes que expressavam bastante o CD25, mas outros estudos mostraram que talvez não precise expressar tanto assim o CD25, tendo em vista que alguns receptores de interleucina 2 têm apenas 2 cadeias, não contém a cadeia alfa, e esses pacientes mostraram taxas de resposta globais animadoras de 44%, uma PFS mediana aí de mais de 2 anos. Uma coisa a se pensar nesses pacientes, deve ser lembrada, é a síndrome de esterosamento capilar, né, a capillary leak syndrome, que acontece nos ciclos iniciais, as primeiras exposições à droga, quando ocorrer hipotensão, edema e hipoalbuminemia. Tendo em vista que terapias imunomodulatórias têm seu papel no tratamento de micose fungoide de Sézary, e levando em consideração que existem altos níveis de PDL1 em alguns pacientes tratados de micose fungoide de Sézary, parece que o bloqueio do checkpoint pode ser favorável no tratamento dessas patologias. Os dados que nós temos ainda são muito iniciais, mas, sobretudo, ao pembrolizumab, com taxa de resposta global em torno de 40%, com uma mediana de duração de resposta não atingida num follow-up médio de 58 semanas. Pode acontecer, como em outras patologias, uma agudização, né, um flare da doença, do tumor. Isso não deve ser confundido com poroagressão. Isso também não deve ser motivo para a interrupção da droga. É uma coisa que tem que ser lembrada. Falando de quimioterapia convencional, já é um pouco do que a gente tem mais acesso no SUS, né? Utilização do methotrexate, em menor grau, realmente mais difícil acesso ao pralatrexate, que teria uma especificidade maior, uma capacidade maior de penetração dentro da célula tumoral. No caso do pralatrexate, temos taxa de resposta global de 29% em pacientes já refratários a linhas prévias. Alguns estudos com doses maiores e utilização de resgate de leucovorin trouxe taxas de resposta tão altas quanto 43% também no cenário recidivado refratário. Essas seriam as drogas antifolato. Falando de gencitabina, essa é uma das drogas que a gente consegue de maneira mais fácil e a utilização quando necessário, na posologia de 1.200 mg por metro quadrado, uma vez por semana por 3 semanas em ciclos de 28 dias, trazendo taxa de resposta global de 70%, principalmente parcial, mas com duração mediana de resposta de até 1 ano. Mas que a gente sabe que na prática não é tanto assim, né? Não chega a esse ponto. E uma droga que a gente não tem acesso, mas que também pode ser utilizada é a doxilipossomal, com uma deposição tecidual melhor, uma menor cardiotoxicidade, com 20 mg por metro quadrado a cada 2 semanas, com eficácia comparável de taxa de resposta global de 30%, principalmente, parciais. E pensando em transplante de medula óssea, a gente sabe que expor esse paciente à quimioterapia não parece ser a estratégia. E mesmo quimioterapia de alta intensidade com resgate de medula óssea autóloga traz respostas transitórias. Pensando nisso, se você vai indicar um transplante de medula óssea para o seu paciente com lipose fungoide Sézary, a estratégia seria o transplante alogênico. Mas isso requer uma seleção cuidadosa do perfil de pacientes que vão se beneficiar, tendo em vista a toxicidade, né? Tem uma série que o artigo apresenta, uma análise retrospectiva de 60 pacientes, com mediana de 4 linhas prévias. A maioria foi submetida a um transplante de linfocidade mieloablativa, um condicionamento mieloablativo, e um transplante aparentado, mas trouxe aí mortalidade não relacionada à recaída de quase 40% no condicionamento mieloablativo e cerca de 14% nos pacientes de densidade reduzida, trazendo aí sobrevida de progressão em 3 anos de 34%, sobrevida global em 3 anos de 53%, a depender aí
do esquema utilizado. Dessa forma, eu concluo falando que realmente os linfomas cutâneos precisam de uma abordagem multidisciplinar, tem que ter o apoio do dermatologista, do patologista, do radioterapeuta. O fundamental que nós temos que manter em mente é a qualidade de vida dos nossos pacientes. São doenças indolentes, mas que maltratam, que trazem estigmas para eles. Então, às vezes, uma doença estável, mas principalmente uma resposta parcial, já tem uma associação com melhoria de qualidade de vida. E aí, tendo em vista que nós cada vez mais estamos entendendo a fisiopatogenia, o cenário genético molecular, a inscrição desses pacientes em clinical trials, sobretudo no cenário recidivado refratário, é estimulada diante do desenvolvimento de novas drogas a cada momento que falamos. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo, pela excelente apresentação. E, e assim, queria abrir aí para discussão, fazendo um comentário que a gente vê claramente a evolução no tratamento, né, desses linfomas. A gente começa a ter mais opções terapêuticas, mais alternativas, e que e aí a gente pode pontuar claramente o brentuximab, o anti-CD30, mesmo o mogamulizumab, para micose fungoide, principalmente, refratária. Eu tenho alguns doentes usando com excelente resultado, não no Brasil, mas doentes usando fora do Brasil. Obviamente que aí você tem aí dentro da opção do belinostat, como você colocou, os inibidores de estômago da 7-lase, os estágios iniciais com inibidor de checkpoint. E eu acho que uma discussão muito importante é o time do transplante alogênico e para que quem pode se beneficiar, né? Então, acho que isso é uma decisão que interfere, que deve ser do o paciente e a equipe médica que está acompanhando, a questão do tipo de doador, uma série de detalhes aí que estão envolvidos. E você colocou uma coisa muito importante, e eu já vou abrir para os comentários, que é uma doença, apesar de indolente, uma doença que maltrata muito. Então, acho que isso a gente precisa ter claramente. A gente tem hoje tem o prazer de ter alguns colegas aqui de fora da dermatologia, e aí a doutora Márcia Matos, que tem larga experiência na parte dermatológica e oncológica, fez algum comentário no chat. Eu gostaria de pedir, então, passar a palavra para ela, que ela pudesse fazer as considerações dela. Márcia, muito bem-vinda. Oi, Fernando. Bom É, dia. bom dia. Então, excelente a aula, gostei muito. Eu só colocando assim uma coisa, um pouco do dia a dia, né, da gente, né? A gente, como dermatologista, a gente trabalha muito com fototerapia, né? A gente sabe que os linfomas cutâneos a gente não vai curar, mas a gente vai torná-los crônicos, né? E a gente muitas vezes associa a fototerapia com outras drogas quando a gente tem estágios precoces que são mais resistentes, né? Refratários. Como a gente faz muito re-UVB, repulva, a gente usa o acitretin associado a ultravioleta A ou ultravioleta B. Outras vezes a gente associa ao. Tem aí alguns contatos que a gente consegue, o interferon, e aí a gente associa para tentar ter uma ação mais anti-inflamatória e uma resposta melhor nesses quadros mais resistentes. A gente infiltra bastante corticoide em lesão mais elevada, né, para a gente reduzir, porque se a gente tem a lesão mais espessa, o ultravioleta não penetra, então a gente precisa reduzir. Então, tem alguns macetes aí da fototerapia. A gente tem usado o brentuximab bastante, a gente tem que tentar aprovar quando é acima de 5%, né? De CD30, mas em alguns casos a gente já conseguiu aprovar não tendo CD30, e isso tem relatado na literatura também, positivo e com boa resposta. Isso é super importante, Márcia, porque essa questão do percentual de CD30, ela, nos primeiros relatos, né, alguns anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, havia uma exigência disso, né, e hoje há uma discussão que mesmo com CD30 negativo, pode haver algum benefício para esses pacientes. Exato. Então, acho que é muito importante a sua colocação. A Márcia também tem larga experiência com fotoférias, pessoal.
E eu acho que ela podia falar um pouquinho sobre isso para a gente. Então, o fotoferes a gente usa em geral para cesaria. A gente sempre tenta, quando tem uma carga tumoral menos que 20%, a gente começa pelo menos os 3 primeiros meses com a fotoférese pura, né? Quando tem uma carga tumoral muito alta, aí a gente já entra associado, né? E a gente sempre procura ver se tem CD30 positivo, que não é muito comum no cesaria, mas quando tem e a carga tumoral é bem alta, a gente faz associado, né? A gente É, nem espera, para a gente tentar reduzir mais rápido, entendeu? exatamente, muito boa a sua colocação. Uma coisa importante que eu acho que a gente tem que comentar é sobre a questão do diagnóstico, pessoal. A gente tem visto com relativa frequência alguns doentes que inicialmente tiveram diagnóstico de psoríase e depois a gente acaba vendo que é micose fungoide. Então, é ficar atento a essa questão e outra coisa que eu acho que é fundamental, se tiver dúvida, rebiopsiar o doente, pessoal. Eu acho muito Tem que importante. caçar o CD30. Muitas Pois vezes a é, gente não faz, tem que fazer em mais de uma. Se não der, a gente pode repetir algumas vezes. E no caso, às vezes a gente vê a psoríase como uma doença crônica, ela pode estimular clonalidade atípica. E aí fica o questionamento se você tem um linfoma, um cesaria, por conta da psoríase ou por conta de você ter a terapia monoclonal, né? Do, sim, do, do biológico, né? sim. E eu tenho uma paciente que tem os dois. A gente já ressegurou cesaria e ela continua com psoríase. E a gente tem usado anti-interleucina 17 sem problema nenhum, não aumentou a cesaria. É. Uma coisa muito importante, fundamental, Márcio, isso aí, e eu já vi na prática isso com muita frequência, que às vezes a gente rebiopsia e acaba encontrando em algum fragmento o CD30 e o doente usa o anti-CD30 e se beneficia enormemente. Então a gente precisa. E outro aspecto importante é que não está atrelado à faixa etária. Então já tive doente octogenário, quase nonagenário, que usou anti-CD30 e que se beneficiou. Então, é outro aspecto que a gente tem que considerar, é uma droga segura, né, uma droga importante. O mogamulizumab para micose fungoide refratária, ele tem sido um padrão, né? Então, é uma coisa que a gente ansiosa, inclusive com o mecanismo de ação, como o Gustavo mostrou, bem diferente, né? Agindo na CCR e trazendo aí uma perspectiva. Mas no Cesarri fica a mensagem que cada vez mais, e é difícil a gente entender isso, que a gente deve buscar para os casos, para os doentes mais jovens, para os casos mais graves, a possibilidade de um transplante halogênico. Não sei se vocês viram e prestaram atenção, mas você só tem 34% de sobrevida livre de progressão com o transplante halogênico. Mas no Cesarri, que tem uma evolução mais agressiva, o resultado é inferior, é próximo, caminha para óbito, né? Então é preciso, de fato, ter na jornada do doente essa perspectiva e discutir sempre com esse doente essa possibilidade. Nós ainda transplantamos muito pouco, Cesarri, eu acho. Eu acho que a gente ainda transplanta muito pouco. Então, exatamente por causa disso. Se a gente for ver, há uma revolução nessa discussão da abordagem de tratamento nos últimos anos, né, dos linfomas cutâneos. E a gente acredita que, por exemplo, o interferon hoje não está disponível no Brasil, então está bem complicado você. O acesso é muito complicado, né? Então, hora tem, hora não tem. É um outro problema também que a gente tem vivenciado, mas eu gostaria de ouvir outros colegas e outros comentários e ficar aberto aí para quem quiser fazer algum comentário, por favor. Só lembrar, Fernando, que no Fala, último Márcio. congresso de linfoma, eles colocaram o uso do MOGA como para prevenir quando você começa a ter a recaída após o transplante, eles usaram o MOGA para prevenir a expansão, a piora, né, da recaída Né? do linfoma É, eu, e eu, ficar eu, fazendo infusão de linfócito, né?
Eu vi essa conduta que é muito interessante e a gente fica ansioso pela disponibilidade dessa droga, né, no nosso país, né, porque realmente eu tenho um paciente com micose fungoide importante e usando interfero e fazendo fotoférese, mas mesmo assim com a resposta parcial. E aí esse paciente teve acesso ao Zalmoga e é impressionante a resposta. É impressionante. É algo. E a gente não sabe exatamente até quando, né? Mas o que ainda é tudo muito novo, né, Márcia? E aí, mas é uma coisa, é uma opção que não existia e que é fantástica, né? O Cesarri ainda acho que é um problema, tá? Eu acho que Cesarri a gente não tem ainda uma droga tão eficiente como tem para micose fungoide. Alguém fez uma pergunta aqui. Não, desculpa, não é da nossa sessão, tá? Perdão. Eu gostaria então que a Emanuele fizesse um comentário. Emanuele é nossa residente de segundo ano. Emanuele não está mais aqui. Então, eu vou pedir então para a Lisiane, que é a residente do primeiro ano. Por favor, Lisiane. Oi, bom dia. Bom dia. Parabenizar o Gustavo, a aula foi muito boa. É muito interessante o assunto, porque na quinta-feira, né, a gente tem muitos pacientes com micose fungoide e a gente realmente vê a resposta. Assim, a maioria consegue fazer a fototerapia, né, aqui pelo serviço, mas aqueles que não respondem, a gente vê realmente o que a gente tem disponível mais fácil, né, o brentuximab, e realmente a gente vê uma resposta depois do uso da medicação. Eu realmente não sei em relação às outras terapias que o Gustavo até mencionou, né, que já tem vários avanços em relação às medicações, mas, assim, a gente vê que é bem difícil, que é uma doença que é crônica, né, basicamente, que o paciente tem melhora, mas depois acaba retornando com piora no decorrer do tempo. Certo. Ok. Márcia, na tua experiência, o uso da pulva, você usa e com que frequência? E qual em que Então, cenário? é, a gente usa o PUVA quando a gente quer descer mais a radiação, né? Então, quando a gente tem lesão, que a gente em derme profunda, por exemplo, micose fungóide foliculotropica, placa mais infiltrada, a gente começa com o PUVA e eu troco para o VB de banda estreita, porque PUVA a gente pode chegar até 350 sessões, né? Para aumentar a fotocarcinogenicidade. E aí a gente troca para o VB. Quando é lesão mais tipo um A, um B, mas assim, não muito infiltrada, aí a gente tenta fazer o VB de banda estreita. E micose fungóide hipocrômica, também a gente só usa o VB de banda estreita. Perfeito. Excelente. Pessoal, nós temos tempo para uma última pergunta ou um comentário. Não sei se alguém gostaria, de falar. Então, do contrário, eu vou então pedir para o Gustavo fazer as considerações finais e a gente caminhar para o final da nossa reunião. Gustavo, por favor. Bem, pessoal, assim, realmente só reforçar aí a questão da dificuldade diagnóstica, da relação que a gente precisa ter de proximidade, né, com os dermatologistas para permitir viabilizar a adequada encaminhamento desses pacientes para a gente. E realmente reforçar também a questão das novas terapias, trazendo aí perspectivas boas para os nossos pacientes que vêm numa jornada difícil aí ao longo da caminhada da doença. Mas só agradecer mesmo a presença de todos. Tá, Gustavo, muito obrigado, parabéns pela apresentação. Márcia, muito obrigado pela sua presença, viu? Foi maravilhoso aí os seus comentários e nos ajudou muito. Então, pessoal, um bom fim de semana, um bom resto de semana, bom trabalho para todos e um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado a todos. Beijo, Tchau. tchau, Valeu, gente. beijão, tchau, tchau.